Sessão, passo a palavra ao conselheiro Antônio Joaquim para relatar o processo 3 da pauta. Conselheiro Antônio Joaquim, para relatar o processo 3 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de representação de natureza externa com pedido de medida cautelar proposta por E.V. Soares, Assessoria Informática, em face da Prefeitura de Luciana, sob a gestão do senhor Paraçu de Souza Freitas, em decorrência de supostas irregularidades no pregão presidencial 16 de 2021, que teve por objeto o registro de preços para a contratação de empresa para prestação de serviços complementares e especializados de assessoria e planejamento público aos servidores e agentes públicos do município de Luciana, no valor global estimado de R$ 297 mil. O representante alegou, em síntese, que o edital do certame apresentou cláusulas que restringiram a participação de licitantes, pois foi exigido para a qualificação técnica que os licitantes possuíssem em seu quadro permanente profissionais habilitados como contador, advogado e tecnólogo na informação, bem como vedou a participação de empresa que possui em seu quadro societário servidor público. Na sequência, admiti a presente representação e facultei ao gestor e à pregoeira a possibilidade de trazerem esclarecimentos no prazo de 5 dias acerca das irregularidades trazidas pela representante. Como eu disse aqui neste plenário há pouco tempo, sempre ouço o gestor. Depois de analisar os argumentos defensivos, proferiu o julgamento singular, concedendo a medida acautelatória e determinei ao prefeito que se abstenha de praticar ou permitir que se pratiquem quaisquer novos atos inerentes ao pregão presencial 16/21, bem como em relação ao contrato dele resultante, que seja pactuado até a decisão de mérito por esse tribunal. Neste caso, conselheiro Walter, a diferença como eu dei o exemplo do outro anterior lá de Confresa, nesse caso de Luciara, eu não considero um serviço essencial de assessoria, então nada vai tumultuar a vida da população nem do gestor. Posteriormente, o município interpôs de embargo de declaração com efeitos infringentes em face do julgamento, concedeu a medida cautelar, alegando, para tanto, suposta omissão na decisão quanto à ilegitimidade da empresa representante em reclamar a vedação imposta no edital acerca da impossibilidade de participação da empresa com sócio-servidor público, mesmo após a mesma ter impugnado o certame administrativamente e não ter questionado sobre isso, solicitando, assim, a extinção e o arquivamento dos presentes autos. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer subscrito pelo procurador Alisson Carvalho, em regime de plantão, opinou favoravelmente à homologação da medida cautelar e, no tocante aos embargos de declaração, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento, tendo em vista a ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Na sequência, o prefeito interpôs recurso de agravo, o qual teve juízo de admissibilidade positivo pelo relator plantonista, conselheiro Walter Albano, buscando a concessão do efeito suspensivo do julgamento singular. E, no mérito, requereu a revogação da decisão para permitir a contratação da empresa vencedora do pregão. Considerando a urgência de se cumprir o prazo regimental para a homologação da medida cautelar proferida, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer emitido pelo procurador William, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento. Essa é a síntese do relatório, senhor. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Antônio. Síntese do voto. Primeiramente, vale registrar que, conforme exposto na síntese desse relatório, após o deferimento da medida cautelar, por meio de julgamento singular, foram protocolados embargos de declaração e recurso de agravo. Em respeito ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, analisei as peças recursais juntamente com a homologação da medida cautelar, considerando o cumprimento do prazo regimental para efeito da medida concedida. No tocante aos embargos, ressalto que, igualmente ao Ministério Público de Contas, entendo que os argumentos apresentados não demonstram contradição, omissão e nem obscuridade, que possa ensejar a modificação à decisão rebatida.
E, não obstante isso, reafirmo que a vedação imposta no item 2.2 do edital é ilegal porque não se restringiu apenas ao município de Luciara, mas alcançou de forma ampla empresa que possuía ou que possua sócio-servidor de outro município, configurando a ilegalidade na desclassificação da empresa representante, a qual, independente de arguição em sede administrativa, podendo ser declarada a qualquer tempo. No que tange ao recurso de agravo, coaduno com o entendimento ministerial de que a agravante utilizou-se indevidamente da peça recursal para antecipar a análise meritória dos autos, não apresentando qualquer justificativa plausível para afastar o perigo da demora e direito de medida cautelar proferida. Logo, as peças recursais não trouxeram elementos capazes de reformar a decisão recorrida, pois restou incontroverso nos autos que o edital do certame exigiu indevidamente, na data da entrega da proposta de preço, a comprovação de equipe multidisciplinar, a qual poderia ser suprida na fase da execução contratual, bem como vedou a participação de empresa com sócio-servidor público no município diverso do citado. Com base nesses argumentos, voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento dos recursos interpostos, mantendo-se inalterados os termos do julgamento singular. No que tange a medida cautelar proferida, que ora submeta a homologação por esse plenário, destaco que restaram caracterizados os requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora. Quanto à probabilidade do direito, verifiquei que está consubstanciada a existência de cláusula restritiva para os requisitos de qualificação técnica decorrente da obrigatoriedade de comprovação de que as instantes possuem seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta, um contador, um contabilista, um advogado, um tecnólogo de informação, bem como na restrição acerca da vedação à participação de empresa que possui seu quadro societário servidor público de município diverso daquele que está licitando. Além disso, observei que a ausência de interessados no pregão pode ser decorrente da licitação ter sido realizada de forma presencial, em que pese a regra seja o pregão ocorra em sua forma eletrônica. Verifiquei ainda que não restou clara a forma como foi realizada a média de preço disponibilizada, pois, aparentemente, há considerável discrepância com as informações incluídas no sistema Aplique e entre os próprios valores orçados. Também não visualizei a utilização da cesta de preços aceitável previsto na resolução de consulta desse tribunal, número 20. Quanto ao periculo in mora, eu estou achando que eu estou lendo aqui, eu voto... Está demorado demais esse voto aqui, para o meu ritmo. Deixa eu ir já para o dispositivo que Vossa Excelência já entenderam. Então, o dispositivo do voto é pela homologação da cautelar. Senhores conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 81.989, dígito 1, de 2021, relator conselheiro Antônio Joaquim, acordo número 30, de 2022, por videoconferência. Resumo. Prefeitura Municipal de Luciara, representação de natureza externa, irregularidades no pregão presencial, número 16, de 2021, embargos de declaração e recurso de agravo, não provimento dos recursos, homologação de medida cautelar, publique-se.